O fato de Paulo possuir cidadania romana e algo que merece a consideração, estima que dos terços da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Paulo herdou a sua cidadania romana de seu pai. Não se sabe como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania, mas um dos meios que também conseguia a cidadania romana era prestar algum serviço relevante ao governo romano. Cidadania romana consentia e alguns privilégios dentre os outros. E a garantia de julgamento perante César exigido aos casos de acusação imunidade legal dos açoites antes da condenação e imunidade da relação, a crucificação e a pior forma de pena de morte da época. Paulo Tasso como perseguidor. Então, observa, irmão, que Paulo ele era um homem bem letrado, que conhecia a lei de cabo a rabo, conhecia a Torá, conhecia vários tipos de estudo, tipo de religiões da lei mosaica. Paulo ele era um cidadão romano. Veja bem que quando ele se torna um cristão, ele sai aí afora na sua jornada, na sua evangelização, pregando nos quatro cantos da Judéia, Samaria e outros lugares mais, que ele se destacou mais, que passou por aquela cidade, fazendo a obra de Deus. E muitos, com tudo isso que ele fazia, as pessoas juriavam dele. Não queria que Paulo pregasse. Paulo era uma peste para eles. Eles chamavam de peste para Paulo, que ele tinha pregado para todas as pessoas, anunciado a palavra para todas as pessoas. E o judaísmo estava caindo. É igual no dia de hoje. Teve uma época que o evangelho cresceu tanto que o católico estava perdendo. E continua perdendo, lógico. E vai perder mais ainda. A Babilônia vai cair um dia. Caiu a Babilônia, está em Apocalipse, está escrito isso. E o judaísmo, irmão, caiu de uma tal forma que eles não conseguiam mais levantar. E eles queriam realmente acabar com Paulo, queria destruir Paulo, queria matar Paulo. Eles já tinham até colocado no seu coração, só iam sossegar que quando eles matassem Paulo. E eles fizeram um pacto, fizeram um decreto, fizeram um voto deles não comerem nem beberem até ver esse Paulo morto. E eles passaram um tempão, não sei se foi 40 dias, que eles fizeram esse voto, não comesse, nem bebesse, só jejuasse, até Paulo ser morto. Esse era o dilema deles. Eles queriam ver Paulo morto, porque Paulo era um pregador mesmo, de renome, um pregador que saía pregando a palavra de Deus e não tinha para ele corajoso não. Ele era o próprio corajoso, ele era o valente. Ele era dos valentes dos valentes. Quando chegava um valente, ele botava o valente para correr. Então quem era esse valente? Era o diabo. O diabo era o valente, mas ele era o maior do que o diabo, na palavra, no poder de Deus. E quando ele se converte, quando ele recebe o cristianismo no seu coração, o cristianismo se converte com ele e o judaísmo perde a força. E ele já não fala mais sobre a lei, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ele já prega com o poder de Deus. E ele diz nas suas cartas
porque ele disse que não ganhou ninguém, não persuadiu ninguém com as suas próprias palavras, mas com o poder de Deus. Muitas pessoas se converteram na época de Paulo. O cristianismo cresceu tanto na época de Paulo, que parecia que o evangelho já tinha chegado nos 4 cantos da terra. E foi mesmo. O evangelho chegou chegou nos 4 cantos da terra. Na última escritura de Paulo, que Paulo prega, ele foi até mesmo na Espanha, pregou o evangelho. Na Espanha, passou para Itália, Roma. Então ele foi trazendo a palavra de Deus aos países mais vizinhos e foi semeando a palavra de Deus. E naquela época ele pregou mesmo o evangelho, em todo canto, nos 4 cantos da terra, que os irmãos pensavam que Jesus já ia voltar, e ele teve que chegar ao ponto de dizer, olha, Jesus aí não vai voltar enquanto não vir o homem da apostasia, né? O homem da iniquidade, o homem do pecado. E enquanto ele não viesse, Jesus não voltaria. E a profecia ainda não tinha se cumprido para que ele voltasse. Então ele fez uma advertência para eles. Adverteu os cristãos na época. E na verdade, o julgamento de Paulo não poderia acontecer, dele ser morto como os outros discípulos foram mortos. Os outros discípulos foram mortos em morte de cruz, que até Pedro foi pendurado de cabeça para baixo. Mas Paulo não podia ser morto porque ele era romano, é cidadão romano. E o cidadão romano não crucificava ninguém na cruz, apenas decapitava. E Paulo sabe que todos que faziam qualquer erro para Roma, né, desmoralizava o governo, o que eles faziam? Eles levavam para ser decapitado. E justamente Paulo foi decapitado. Como você já sabe, a história fala isso. Ele foi decapitado. E começando pela conversão de Paulo, você sabe que Paulo, ele assistiu à morte de Estevão. O primeiro discípulo a ser morto foi Tiago. Tiago foi morto pela espada. Depois foi Estevão. Estevão foi morto, apedrejado. E Paulo, que é Saulo, não tinha se convertido para Paulo, e ele assistiu à morte de Estevão. Ele ficou ali próximo de Estevão sendo apedrejado. E ele não fez nada. Não fez nada por Estevão. Porque na verdade, ele era do lado dos fariseus. Ainda não tinha se convertido para o cristianismo. E eu observo que essa morte de Estevão ainda ficou como diz assim, ele imaginando, depois que ele se converte, eu acho que ele fica imaginando, vendo a morte de Estevão. Não só de Estevão, mas também dos outros cristãos. Porque quando ele se converte, ele começa a meditar a respeito das mortes dos cristãos. Que ele disse que ele foi fariseu dos fariseísmos, foi pecador dos pecadores. E ele presenteou a morte dos cristãos face a face com os cristãos. E no entanto, eu creio que o espinho na carne era isso que Paulo tinha. Porque depois que ele teve uma visão celestial, ele orou a Deus. Ele orou a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne. Mas Deus disse assim: a minha graça te basta, Paulo. E ele orou 3 vezes para que Deus retirasse esse espinho. Talvez isso seja uma lembrança que ele tinha da morte de Estevão, da morte dos discípulos, que ele passou por esse momento. E muitas das vezes as pessoas, quando depara com alguma coisa que vai machucar ela,
ou que vai espantar ela, ou que vai trazer para ela um pavor, elas ficam materializadas com aquilo. Então elas ficam com aquela agonia, aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento dentro dela. E Paulo, talvez ele tinha alguma coisa assim, que mexia na carne dele. Na carne, quer dizer na carne, não no espírito, era na carne. O sofrimento dele era na carne. Então, algo assim aconteceu com Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, informa que Estevão foi apedrejado e as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo. Que não era Paulo ainda, era Saulo. Foi depositado aos pés dele. E após esse episódio da morte de Estevão, Paulo assumiu uma posição importante, uma perseguição. Ele assumiu uma responsabilidade para si próprio, para ele. A Bíblia relata que ele pediu cartas de sinagoga para Damasco, a fim que ele prendesse os cristãos e trazesse de volta para Jerusalém, porque os cristãos foram perseguidos, foram dispersos, os apóstolos foram tudo dispersos, saíram de Jerusalém, e aí se cumpriu o que Jesus disse para eles. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, que do alto sejais revestidos do poder de Deus, a descer sobre vós o Espírito Santo, semeis minha testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até os confins da terra. Mas eles ficaram aliados ali, não queriam sair dali, não queriam fazer que acontecesse as profecias. Parecia que eles estavam ali, que nada ia acontecer com eles, mas de repente veio a perseguição. Deus levanta Saulo para perseguir eles. Deus levantou este homem chamado Saulo para que perseguisse ele, para que ele saísse de lá. Então houve a perseguição. E ele assumiu essa responsabilidade, essa posição importante na perseguição aos cristãos, recebendo autoridade oficial para liderar a tais perseguições na qualidade de membro do concílio dos fariseus, Ele assumiu isso.